Se Cristo tivesse sido maior que tudo, maior que todas as coisas na vida de Judas, Judas teria visto Cristo morrer. Judas não viu Cristo morrer. Judas não viu Cristo ressuscitar. Judas não participou do alto clamor daquele tempo, né? do Pentecostes. Judas não viu 5.000 almas sendo transformadas, sendo levadas aos pés de Jesus. Judas deixou de ver muitas coisas. Por quê? Porque a experiência de Judas, ela foi uma experiência com Cristo, que poderia ter sido uma experiência de vitória até o final. Mas não foi. Por quê? E é isso que nós vamos refletir hoje, né? Eu quero começar a mensagem lendo João 13, do verso 20 ao 27, e depois o verso 30. João 13, 20 ao 27, e depois o verso 30. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Jesus já estava avisando que um deles iria ser o traidor. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Isso aqui em João está falando assim, mas lá em Marcos 14, 19, né, com mais precisão, Marcos ele coloca que ele se perguntava, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E Judas também, a Pena Inspirada também nos diz que Judas também, vendo que todos perguntavam, sou eu, Senhor? Ele também se colocou nessa posição e perguntou, sou eu, Senhor? Mas Judas sabia, não sabia que era ele, o traidor? Sabia. Ora, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, ou seja, um pedacinho de pão, né? E deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, fazes-o depressa. E lá no verso 30 diz, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. E era já noite para Judas. E já era trevas para Judas. Judas, ele andou 3 anos e meio com Jesus. Ele viu o amor de Jesus. Ele viu o amor de Jesus pelos discípulos. Durante 3 anos e meio, ele via a compaixão de Cristo pelos perdidos, pelos doentes, a paciência com os judeus, né, com os líderes, a paciência com os discípulos. Ele viu a mansidão, a amabilidade, a longanimidade de Jesus durante 3 anos e meio. E o que aconteceu com Judas para que Satanás tomasse pleno domínio da sua vida, da sua mente? Judas amava Jesus? Amava. Judas amava Jesus. Olha o que a Pena Inspirada nos diz. Os ensinos do Salvador lhe tocavam o coração. Experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Amava o grande mestre e anelava estar com ele. Ele gostava de estar na presença de Jesus.
tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Então Judas gostava de estar ali presente, gostava de servir a Cristo, gostava de estar com Cristo e queria verdadeiramente ser transformado. É o que nós estamos. É o que nós estamos vivendo agora. Queremos realmente ser transformados por Cristo, gostamos de estar na presença de Cristo, gostamos de estar aqui louvando, adorando ao Senhor. Mas o que aconteceu com Judas? Diz a Pena Inspirada, quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo, sentia a influência daquele poder divino que atraía pecadores ao Salvador. Ele sentia também esse poder. Judas também era atraído para Cristo, pelo caráter de Cristo. Então, qual foi o problema de Judas? Por que Judas caiu ao ponto de Satanás tomar pleno domínio de sua mente? Judas tinha, naturalmente, grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse, de trair a Jesus. O amor de Mamon sobrepujara o amor de Cristo, tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser impelido a toda a extensão do pecado. A princípio, Judas só tinha o amor ao dinheiro. Mas o que Judas começou a alimentar? O que ele alimentava em seu coração? Esse reino é terreno. Então, se ele é terreno, eu vou ser o primeiro a estar do lado de Cristo. E ele foi fomentando isso no seu coração, de que ele tinha capacidade e era o único capaz de ser o primeiro no reino dos céus. Judas condescendera com a avareza, até que ela lhe dominara todos os bons traços de caráter. Olha só, queridos, quando Judas conheceu a Cristo, ele tinha bons traços de caráter. Mas o que ele tem, até isso lhe será tirado. Não é o que diz Lucas em 19:26? Deus nos dá os talentos, Deus nos dá os bons traços de caráter. Se isso não se multiplicar, até o que temos nos será tirado. Jesus via que Satanás estava comunicando a Judas os seus atributos e abrindo assim um conduto mediante o qual viria a influenciar os outros discípulos. E ele influenciava ou não os outros discípulos? Sim. E nós vamos ver algumas coisas que Judas fazia. Só um momentinho, querido. Olha só, queridos. Primeiramente, os discípulos, eles tinham Judas em alta conta. Judas, ele se apresentava de tal forma que as pessoas o admiravam por sua inteligência, por sua sabedoria, mas eram sabedorias mundanas. Mas mesmo assim, os discípulos tinham ele em alta conta. Então era muito mais fácil para Judas influenciá-lo. Então olha como Judas se via também. Judas tinha em elevada estima as próprias aptidões e considerava seus irmãos como muitos inferiores a si, no discernimento e na capacidade. Ele lisonjeava-se de que a igreja serviria muitas vezes em perplexidade e apuros, não fora sua habilidade como administrador. Considerava-se o capaz, o
inexcedível, ou seja, o insuperável. Então Judas, ele se olhava e ele dizia: eu sou o máximo, eu sou o melhor, eu sou superior a todos. Então, isso trazia ele trazia sobre si uma autoafirmação de que ele era melhor do que todos. E ele se sentia assim. Olha o que diz Lucas 22, verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Quando a maioria das vezes diz a pena inspirada que aparecia essa dissensão entre eles, era Judas que geralmente despertava neles essa discussão. Ele se colocava acima, então entre eles começavam a discutir e trazia dissensão entre eles e trazia o sentimento de ciúme, de inveja entre eles. Por quê? Porque Judas tinha esse espírito e transferia esse espírito para os discípulos de Jesus. Eu não trouxe o texto aqui, mas a pena inspirada diz que quando Jesus pregava, estava lá falando do reino eterno, do reino espiritual, Judas trazia os discípulos para as Escrituras e usava textos para trazer a mente deles para aquilo que era terreno, tirando a influência de Cristo, a influência, o poder das palavras de Cristo. E por causa desse comportamento, isso anuviava a mente dos discípulos para entenderem as coisas espirituais, ao ponto de não conseguirem entender quando Cristo dizia: eu vou morrer, eu vou ser morto numa cruz, eu vou ser pendurado, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Eles não conseguiam compreender, porque Judas estava sempre influenciando, além, né, do fermento dos fariseus. Judas estava ali, sempre fomentando sobre a mente dos discípulos. Judas se achava até mais sábio do que Jesus. Olha o que diz a pena inspirada. Se ao menos ele, Judas, fosse admitido como conselheiro, pensava ele, né? Poderia sugerir muitos planos para a prosperidade da pequenina igreja. Seus discípulos, seus princípios e métodos haviam de ser muito diferentes dos de Cristo, mas nessas coisas se julgava mais sábio do que Jesus. Judas, ele não entendia o comportamento de Jesus. Judas não entendia a forma de Jesus trabalhar, e ele achava que aquela forma era medíocre, que a forma dele pensar seria muito mais sábia, seria muito mais inteligente. Mas Jesus, ele fazia de tudo, ele fez tudo para salvar Judas. Jesus fez de tudo, tudo que estava ao seu alcance para salvar Judas. Mas Judas continuou alimentando em seu coração esses sentimentos de superioridade, de ser o melhor, né? Ser o mais sábio, ser o mais intelectual. E Judas foi caindo e a cada dia ele ia se afastando mais dos princípios que Cristo ensinava. E cada vez menos o poder de Cristo atingia o seu coração. Jesus fez de tudo para salvar. Diz a pena inspirada, quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés de Judas e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante e ali mesmo o seu pecado. Vejam bem, queridas, quando se entrava numa casa, sempre tinha um servo à disposição
para lavar os pés, porque os pés estavam empoeirados. E naquele momento não tinha nenhum servo. E Jesus se fez de servo para lavar cada pé ali empoeirado. E no momento que ele lavou os pés de Judas, Judas sabia que aquele serviço ali era muito humilhante. E ele se admirou daquele comportamento de Jesus. E ali foi um apelo ao seu coração. Mas Judas não se entregou. Mas Judas não queria se humilhar. Endureceu o coração contra o arrependimento e os velhos impulsos dominaram novamente. Por que os velhos impulsos? Porque Judas já tinha conversado com os fariseus, já tinha entregado a Cristo, já tinha vendido a Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um bandido naquela época. O valor de um escravo naquela época. Ele vendeu a Cristo e aquele sentimento, aquele desejo. Quando Judas, queridos, quando Jesus repreendeu lá naquela situação de Maria, quando Maria estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e ungido a cabeça de Jesus com o perfume mais caro da época, Judas estava ali. Foi ele, queridos, que fomentou na mente dos discípulos uma dúvida, uma disposição de repreender Maria por ter gastado tão alto valor naquele nardo, naquele presente. E foi pelo sentimento de inveja e de cobiça. Porque Judas, como ele se sentia superior, a inveja tomou conta. Por Maria estar ali honrando a Cristo por um perfume tão caro. E por causa desse sentimento, ele fomentou no coração dos discípulos o sentimento de desconfiança. Por que Maria está fazendo aquilo, gastando aquele dinheiro que poderia se dar aos pobres? Por que não deu aos pobres? E Maria ficou envergonhada. E Jesus defendeu a Maria, mas olhou com um olhar de reprovação a Judas. E Judas entendeu esse olhar. E ele saiu dali com ódio e com cheiro de vingança. E foi se vingar de Jesus. E foi o primeiro contato de Judas com os fariseus. E ali ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Sabe o que é mais interessante, queridos? Jesus, mesmo sabendo que Judas, ele se autodenominou um discípulo, ele se ofereceu a Cristo. Jesus ali, ele já avisou, olha, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, já para mostrar para Judas que de forma terrena ele não ia ter nada. Jesus já tinha avisado ele, mas ele não queria saber. A fama de Jesus já estava indo longe. Ele queria ser o primeiro no reino de Cristo. Mas Jesus sabia que a cobiça de Judas era terrena. Ele sabia que ele estava alimentando no coração essa cobiça. Mas mesmo assim, ele não o tirou, ele não repeliu a Judas. Não o aceitou de forma amorável, como os discípulos achavam que ele devia recebê-lo. Não, os discípulos até ficaram atônitos. Por que Jesus falou isso? Judas vai ser muito, muito bem usado na obra de Deus, no seu reino, porque ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. Então os discípulos acharam estranho a maneira fria com que Jesus recebeu a Judas, mas não o repeliu.
E mais, olha o que diz a pena inspirada. Jesus incluiu ternamente a Judas no serviço prestado aos discípulos na Santa Ceia. Mas o último apelo de amor foi desatendido. Então o caso de Judas ficou decidido. Olha só, quando Jesus disse para os discípulos, olha, vão preparar a ceia, ele incluiu Judas, ele não excluiu Judas. E mais, eu esqueci de colocar o texto, queridas. Eu não coloquei o texto aqui. Jesus, ele não só incluiu Judas no apostolado, entre os seus discípulos, como dotou ele de poder para curar, de expulsar demônios. Queridos, o fato de uma pessoa estar cheia do poder não significa que ela se entregou inteiramente a Cristo. E isso é um alerta muito grande para nós. O fato de eu estar aqui pregando não significa que eu entreguei inteiramente a Jesus. Nós temos que fazer uma avaliação muito grande e muito profunda em nosso coração. E buscar a Cristo. Por quê? Porque nada que vemos exteriormente é sinônimo de que nós já nos entregamos completamente. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na nossa mente, queridos. E nos avaliar todos os dias, pedir, Senhor Jesus, me sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Para que possamos ter a oportunidade de nos entregarmos a cada dia. Para que não cheguemos ao ponto de que Judas chegou de vender a Cristo. E ainda perguntar diante de Cristo, sou eu, Senhor? Ali Cristo estava dando a ele o último sinal da sua divindade. Mostrando para ele que sabia que ele o traíra. Ali na Santa Ceia, foi a última oportunidade para Judas. Cristo estava revelando por última vez a sua divindade. E Judas poderia ter se arrependido. Ali foi a última vez. E quando ele saiu, já era noite. E era noite para Judas. Já era trevas para Judas. Fechou-se a porta da graça para Judas. Um pecado que ele acariciou levou ele para o inferno. Levou ele a ser dominado por Satanás. Queridos, o desespero de Judas ao ver Jesus sendo ali na sala de Pilatos, sendo, eu esqueci a palavra, sendo julgado. E ele vendo a amabilidade de Cristo, a mansidão de Cristo naquele momento, aquele trouxe um desespero para ele. Por quê? Por que trouxe desespero? Por causa da sua mente culpada. Porque ele trouxe no seu coração aquele pecado que ele foi alimentando, trouxe uma cadeia, cadeias de pecado mais. E Satanás foi tomando conta, ao ponto de ele, naquele momento, ele não conseguia enxergar a misericórdia de Jesus, porque Jesus olhou para ele com misericórdia. Mas ele parou quando ele começou a alimentar esse sentimento, quando ele começou a alimentar esse pecado em seu coração, e o ódio por Jesus ter advertido ele, Satanás começou a tomar conta de tal forma que ele não conseguia mais enxergar a misericórdia de Jesus, o mesmo olhar de misericórdia que ele olhou para Judas,
ele olhou também para Pedro. E Pedro entendeu. Por quê? Porque por mais que Pedro não se conhecia, ele não abrigava em seu coração nenhum sentimento, nenhuma amargura contra Jesus. Ele não alimentou nenhum pecado. Ele não se conhecia. E quando Jesus revelou a ele a sua autossuficiência, o seu achar também que ele era superior aos seus irmãos, quando ele percebeu que ele não se conhecia e que o mestre conhecia ele mais do que ele mesmo, Pedro se lançou aos pés de Cristo e chorou amargamente. E viu no olhar de Cristo a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu perdão. E ele aceitou o perdão. Agora Judas, ele não conseguiu enxergar. Ele não conseguiu enxergar o olhar perdoador de Cristo. E Judas olhou para ele, e Jesus olhou para Judas e disse: foi para isso que eu vim ao mundo. Não que ele estivesse desculpando, ao mesmo ele falou para Herodes: mais pecado tem aquele que te entregou. Jesus não estava ali desculpando os seus pecados. Mas Jesus estava dizendo: olha, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas Judas já estava longe demais para entender esse amor que Cristo sentia por ele, que fez de tudo para o salvar. E ele não teve a oportunidade de ver Cristo morrer na cruz por ele. Nós temos a oportunidade, queridos. Nós temos a oportunidade hoje ainda de contemplar o nosso Salvador na cruz. Mas não só na cruz. Nós temos a oportunidade de ver Cristo ressuscitado. E mostrar para nós que Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre a morte do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa avareza. Ele tem o poder sobre as nossas dores emocionais, das nossas tristezas, das nossas mágoas. Ele pode prescrutar o nosso coração como prescrutou o coração de Pedro e trazer para nós o que está lá no íntimo do nosso ser e dizer: olha, você ainda tem isso no coração, você precisa me entregar. Olha o que diz a Pena Inspirada: vi existirem alguns semelhantes a Judas entre os que professam esperar o seu Senhor. Satanás os governa sem que o saibam. Que coisa terrível, queridos. Que coisa terrível nós pensar que somos de Jesus, mas é Satanás que nos governa. Não, queridos, não, não, não. Se Jesus nesse momento está dizendo para você, há uma carniça ainda pendurada no preguinho. Essa carniça, ela vai trazer um odor terrível sobre toda a sua alma. E se Jesus está dizendo ao seu coração: olha, você ainda precisa me entregar esse pecado. Entregue, queridos. Entregue antes que Satanás tome conta de toda a sua mente e dirija o seu ser. Não, Jesus não quer isso. Longe de nós, queridos. Longe de nós. Não permitam, queridos. Permita que Cristo sonde o seu coração, sonde o meu coração. Para que nunca, nunca sejamos mais, nunca mais voltemos as costas para Jesus. Nunca mais sejamos do inimigo. Deus conduz avante o seu povo. Passo a passo. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto, mais adiante, o coração é experimentado e provado um pouco mais de perto. Queridos, não se entristeçam com as provações que vêm. Não se entristeçam com aqueles que nos
que nos maltratam, com aqueles que nos falam mal de nós, que nos traem como Judas. Não se entristeçam, louvemos ao Senhor, porque é nessas provações, é nas perdas, que o Senhor está trazendo para fora o que está no nosso coração. E assim Ele vai nos revelando para que nós possamos nos entregar cada dia. Se o professo povo de Deus verifica, está o coração contrário a esta incisiva obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. Disse o anjo: Deus atuará mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Queridos, ainda existe algum ídolo acariciado em seu coração? Queridos, é esse ídolo acariciado que vai te levar ao mesmo destino de Judas, ao ponto de não reconhecer mais a misericórdia e a salvação de Cristo. Meus queridos, não deixe que Satanás tome conta. Entregue-se a Cristo, entregue verdadeiramente qualquer ídolo que esteja em nosso coração. Aí tem eles oportunidade de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Judas amava mais a Mamon do que a Jesus. O que pode estar no nosso coração que é mais importante do que Jesus? O orgulho de pedir perdão? O orgulho de não perdoar? O nosso trabalho para poder adquirir mais riqueza? E, no entanto, a nossa família está perecendo pela sua falta. A vida espiritual morrendo, porque precisa da sua falta. Precisa da sua presença. Ah, queridos, eu não sei o que possa ser o ídolo na sua vida. Mas Cristo está revelando a cada dia, a cada provação. Prezam alguma coisa mais que a verdade e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo e ver e sacrificarão os seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação. Já foi dito para os anjos: então estão entregues a seus ídolos, deixai-os. Ou seja, o Senhor já disse: olha, aqueles que não querem se purificar, que não querem deixar eu fazer a obra e limpá-los e cortá-los e curá-los e libertá-los de seus ídolos, deixai-os entregue a seus ídolos. Que coisa triste, meus irmãos. Que coisa terrível. E vão ser orientados pelo inimigo, vão viver dominados pelo inimigo e ainda acreditar que é Cristo que os governa. E eles passarão adiante a sua obra, deixando esse com seus pecaminosos traços, não subjugados ao comando dos anjos maus. Se não for os anjos de Deus, se não for o Espírito de Deus a nos dominar, a nos manter ligado a Cristo, porque é Cristo que nos santifica, é Ele que nos regenera, nós seremos dominados pelos anjos maus.
os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Queridos, nós já estamos no alto clamor. Nós sabemos que o alto clamor já começou em seu coração com a mensagem da justificação pela fé. E essa mensagem ela tem que fazer a obra, que é a obra de purificação, é a obra de imprimir a Cristo. É de glória em glória Cristo ser formado em nós. Por isso nós temos que estudar e nos aprofundar cada dia nessa mensagem, para compreender, porque ela vai revirar o nosso coração. Porque a justificação pela fé é Cristo vivendo a sua vida em nós. Se Ele não estiver vivendo a sua vida em nós, nós não estaremos aptos para receber a chuva serôdia. Nós não estaremos aptos para dar o alto clamor, porque o mundo está esperando ver Cristo em nós. E quando a chuva serôdia cair, queridos, aqueles que estiverem vivendo em Cristo, aqueles frutos vão produzir muito mais. Mas aqueles que não estiverem vivendo em Cristo, vai ser produzido o que eles estavam acalentando. Porque os anjos maus, que vão produzir os seus frutos neles, que Cristo esteja sendo formado em nós hoje. Que Ele esteja vivendo a sua vida em nós hoje. Porque se não for Ele, queridos, não existe meio termo, não existe estar em cima do muro. Quem está em cima do muro já é do inimigo. Nós precisamos ter a convicção, a certeza da nossa salvação em Cristo, a certeza da sua presença. Mas isso não é por sentimento, isso é por fé. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, Ele não sentia mais a presença do Pai, porque os nossos pecados, fez com que Deus se afastasse de seu Filho. E Cristo não sentia mais a sua presença, a sua paz. Que a sua presença nos traz paz. Mas mesmo assim, Ele, durante a sua vida com o Pai, ele foi adquirindo uma fé inabalável, que naquele momento na cruz, mesmo não sentindo a presença do Pai, Ele sabia que Ele estava ali. Mas Ele achou que o pecado que o pecado fosse tão ofensivo ao Pai, que Ele podia não ressuscitar. Mas mesmo assim, Ele seguiu com o plano. Mesmo assim, Ele seguiu com o seu amor para nos salvar. E Ele está hoje, queridos, tocando ao seu coração e dizendo: eu tenho o poder sobre a morte. Eu posso matar o seu erro. Eu posso matar o orgulho, a arrogância, a inveja. O que tiver em seu coração, o que tiver em meu coração, Ele tem esse poder. Só Ele tem esse poder. Que Deus nos abençoe, queridos. Que nós possamos olhar para Cristo e ver o seu amor perdoador como Pedro. Que possamos nos entregar verdadeiramente como Pedro. E nunca expressar diante de Cristo: sou eu, Senhor? Não sou eu que vou te trair, Senhor. Não, porque tu estás em mim. Se tu estás em mim, eu jamais te trairei. Que Deus nos abençoe. Que Cristo habite em nós eternamente. Amém.